paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nosso devocional de hoje, eu considero muito importante esse devocional, especificamente esse devocional, para que você venha ter uma liberdade espiritual, para que você venha ter uma estabilidade espiritual, para que você venha viver verdadeiramente o reino de Deus na sua vida. Existem pessoas que não conseguem avançar, existem pessoas que não conseguem romper barreiras, passar por processos na sua vida. E nós entendemos que a nossa vida cristã, nossa vida aqui na Terra, ela é um processo, né? Até desde o dia que você nasceu, você passa por processos na sua vida, não é? Né? Você passou por processos e está passando e vai passar ainda até o fim da sua vida. Você vai passar por processos. E no reino de Deus, na nossa vida espiritual, também existem processos que, se não forem passados, você vai sempre estar naquele estágio. Né? É um pouco diferente, porque o nosso processo natural, o nosso crescer e envelhecer, isso aí é uma coisa que todo mundo vai passar, não tem como você parar o seu tempo. Mas no espiritual, aí já você tem o domínio. Se você não vencer os processos na sua vida espiritual, você vai ficar estacionado. É uma pessoa que às vezes até vai na igreja, vai nos cultos, mas é uma pessoa que nunca tem um avanço espiritual. É uma pessoa que nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. É uma pessoa que nunca vai viver grandes vitórias com Deus, nunca vai viver na dependência com Deus, nunca vai conhecer a Deus porque não passa processos espirituais. Amém? Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, né? Acompanhe na sua Bíblia. Em Tiago, capítulo 4, versos 7. Eu peguei aqui uma versão, eu já preparei um estudo aqui, da versão NTLH, né? Essa tradução ela é uma de linguagem de hoje, então é mais fácil para você entender. A Bíblia diz em Tiago 4,7: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, a Bíblia diz aqui, que ele fugirá de vocês. Então, esse versículo, ele está nos dando uma direção, uma instrução, e uma resposta também para a sua vida, para você, se você obedecer a Deus e se você enfrentar o diabo vai fugir de você. Existem pessoas que você vai conhecer, ou às vezes até mesmo você passa por isso, que você não consegue avançar processo na sua vida. É a sua vida sentimental, que é sempre a mesma, o seu casamento, que é sempre o mesmo, a vida financeira, que é sempre o mesmo, é a saúde, é o ministério, né? Você nunca consegue vencer os problemas, você começa algo e nunca termina. Sabe aquela pessoa que ela não tem estabilidade? Sabe aquela pessoa que ela não persevera? Aquela pessoa que ela é inconstante, não é uma pessoa constante, ela começa algo bem, mas nunca termina, deixa pela metade. Nunca consegue levar até o final um propósito. Então, por quê? Não está enfrentando o diabo. A Bíblia diz, obedeça a Deus e enfrente o diabo, porque o diabo vai fugir de vocês. Então existe uma resistência. Existe uma resistência no mundo espiritual para que você não avance. Existe uma resistência no mundo espiritual para que você não venha viver o melhor de Deus, para que você venha perder o céu. Existe uma resistência no mundo espiritual para te paralisar. E a Bíblia nos dá o conselho, a Bíblia nos dá a resposta, a Bíblia nos dá a direção. A Bíblia diz, obedeça a Deus e enfrente o diabo, que daí o diabo vai fugir de você. E assim aconteceu com Jesus. Mateus 4. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o Espírito de Deus, próprio Deus, levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. É o processo que eu e você passamos, que Jesus passou. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Então você vê que Jesus estava passando o processo do deserto, aí o diabo chegou. E muitas pessoas caem no fim do processo. Quando você está ali quase terminando o processo do deserto, você cai. Porque o diabo vem com a tentação e você não resiste. Porque está longo demais, eu faço as coisas e não acontecem, estou andando e não vejo resposta. Eu acho que não é assim, eu acho que isso não é de Deus, eu acho que eu estou fora do propósito. A pessoa acha muita coisa. Aí ela cai na tentação do diabo. Aí a Bíblia diz que Jesus ele respondeu ao diabo. As escrituras sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz.
Então você vê que Jesus estava no deserto 40 dias ali em jejum, 40 dias em oração e 40 dias na palavra. Porque Jesus ele enfrentou o diabo com a palavra. O diabo veio e lançou uma palavra. Se você é filho de Deus, pega essas pedras e façam elas se tornarem pão. Ia sair do propósito se Jesus fizesse aquilo. Ele ia ceder à tentação do diabo. Aí o Senhor, com a palavra, com o entendimento, o Senhor disse, o ser humano não vive só de pão, mas de tudo o que Deus disse. Então, o processo que você passa para você avançar em Deus, para você superar sua carne, superar demônios, para você ter uma vida de estabilidade espiritual e ter sim sucesso nas áreas da sua vida. Esse processo vai exigir de você oração, porque Jesus ele ficou no deserto orando, né? Jesus ele ficou no deserto jejuando. Jesus ele ficou no deserto meditando na palavra. Porque Jesus ele tinha palavra, Jesus ele tinha santidade, Jesus ele se consagrava. Então o processo da sua vida vai exigir muita santidade, muita consagração para você vencer esse processo e resistir ao diabo. E vencer o diabo para que ele possa fugir de você. Como está escrito lá em Tiago, capítulo 4, verso 7. Se você obedecer a Deus, se você enfrentar o diabo vai fugir de você. Jesus estava ali no processo de 40 dias, de 40 noites, em oração, em jejum e palavra. Ele estava passando o processo em consagração, em santificação, para viver um novo estágio de Deus, um novo tempo de Deus, uma nova história, um novo tempo que Deus ia propor para Jesus Cristo. Na consagração. Não só dizimando o seu dia, mas entregando todo o seu dia a Deus. A minha vida a Deus. Todo o meu tempo a Deus. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz no versos 11 de Mateus 4 que o diabo foi embora. Jesus fez o que? Enfrentou o diabo. Com o que? Com palavra, com oração e com jejum, com obediência a Deus. Aí a Bíblia diz que o diabo foi embora. Aí vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Quando você enfrenta o diabo na oração, no jejum, na obediência da palavra, você passa processos da sua vida, você vence etapas na sua vida, você é uma pessoa forte espiritualmente, você não vai cair, você não vai retroceder, não vai murmurar, não vai reclamar, não vai abandonar. E aí os anjos de Deus vão cuidar de você, vão sustentar você, vão trazer tudo o que você precisa, que Deus vai mandar te abençoar. Aí olha só, que interessante isso aqui. Em Lucas capítulo 8, depois que Jesus passou o processo, que ele enfrentou o diabo, obedecendo sempre a Deus, os mandamentos do Senhor, enfrentando o diabo, o que aconteceu? Aí começou a acontecer os sinais. O diabo fugiu de Jesus. E aonde Jesus passava, o diabo fugia, porque ele passou o processo. A Bíblia diz, Lucas 8, 27. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava em nenhuma casa, mas vivia nos túmulos dos cemitérios. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Jesus Cristo passou o processo, obedecendo a Deus. Ele enfrentou o diabo. Aí depois, o nível que Jesus estava espiritualmente fazia com que as situações adversas, pessoas endemoniadas, quando viam Jesus, caíam diante de Jesus e rogavam a Jesus, não me castigue. Quando você obedece a Deus, quando você passa processos da sua vida, em consagração, em oração, jejum e palavra, obediência a Deus, você vai ter um crescimento espiritual, onde o diabo não vai poder tocar na tua vida. Quando ele te vê, ele vai cair diante de você, porque você vai ter autoridade espiritual. Então você só vai ter vitória na sua vida, você só vai vencer na sua vida. Você vai ser só uma pessoa cheia do Espírito Santo quando você vencer os processos que Deus colocar no seu caminho para você obedecer a Deus nesses processos e enfrentar o diabo. Aí sim ele vai fugir de você. Reflita sobre isso, pense sobre isso, coloque em prática isso. Abra a Bíblia, estuda, reflita sobre isso, porque isso é um segredo espiritual. Se você obedecer, se você colocar em prática isso que eu estou te ensinando, você que caía, que oscilava na fé e não tinha uma estrutura espiritual, você vai ser uma pessoa forte espiritual. Você vai vencer as adversidades, você vai vencer os seus desejos. Você vai ser uma pessoa que vai ser usado por Deus. Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus para desfazer toda a obra do inferno. Mas para você ter autoridade espiritual, você precisa enfrentar os processos
Não pode desistir, tem que resistir, tem que perseverar, como Jesus fez. Jejum, oração, obediência à palavra, palavra na ponta da língua, amém? Enfrentar o diabo, para que os anjos do Senhor venham te sustentar e para que quando os demônios virem você, eles caiam diante de você. Vale a pena ser fiel, vale a pena você entregar a tua vida, vale a pena você obedecer a Deus, porque Deus ele derrama sobre a tua vida uma autoridade espiritual, aonde você chegar, aquilo que era trevas vai se tornar luz. Amém? Que Deus abençoe sua vida, guarde essa palavra no seu coração.